Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito agora a liturgia de 24 de setembro de 2022, sábado, 25ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Você consegue visualizar diariamente a liturgia nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu sou leitor e também agente de pastoral da Igreja Católica. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 9 ao 12 e o 8º. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas, e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidades das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 90, versículos do 3º ao 6º, 12 ao 14, 17, refrão, versículo 1. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para nós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. O Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos.
Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Repitamos! Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A luz e a vida imperecíveis. Texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada sobre o Evangelho de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nas mãos dos homens, Lucas 9, versículos do 43b ao 45. Para nos salvar, foi extremo o amor de Deus. Ele nos amou até o fim, conforme João 13, versículo 1. Abandonou-se, de fato, a sua filantropia, o amor pelo humano. Isto se percebe com nitidez quando contemplamos o impenetrável mistério da encarnação do Verbo de Deus. O Filho de Deus desce à terra e entra em nossa história e vem entregar-se passivamente nas mãos dos homens. Os ícones orientais da Natividade de Jesus, na verdade seu título grego é Gênesis, pois ali os iconógrafos veem o nascimento do novo Adão, o primeiro representante de uma nova raça, mostram ao espectador o menino recém-nascido nas mãos das parteiras. Maria Virgem Mãe repousa na gruta de Belém. Uma bacia, quase sempre no formato de uma pia batismal, foi preparada para o primeiro banho da criança. Ele é o Filho de Deus, mas o manado depende até de higiene corporal. O comovente ícone da galactotropousa, aquela que alimenta um leite, mostra o menino nas mãos da Maria, sendo por ela amamentado. O ícone da apresentação no templo fotografa a divina criança nos braços do velho Simeão, representando a primeira aliança que há séculos aguardava pelo Messias Salvador. Os ícones da paixão mostram Jesus entregue às mãos sangrentas de seus algozes. O ícone da crucifixão mostra as mãos de Cristo cravadas no rude madeiro. Os ícones da ressurreição mostram as mãos de Madalena, a pecadora, que tentam reter o seu Rabune. No cenáculo, a mão direita de Tomé toca o lado aberto pela lança. Apenas filigranas? Ou detalhes estéticos? Claro que não. Estes são repetidos sinais do abandono e do despojamento, a
kenosis, que Jesus Cristo aceitou para nos salvar, foi em nossas mãos que ele se entregou. Mãos ásperas de pescador como as de Pedro, mãos duras de guerrilheiro como as do zelota Simão, mãos sórdidas de traidor como as de Judas Iscariotes. Na verdade, Jesus Cristo abriu mão de escolher as mãos que o tocariam. Movido por um infinito amor, ele decidira ir até o fim, conforme João 3, versículo 1. Ainda hoje, em nossas celebrações eucarísticas, as missas, o mesmo Jesus se entrega nas mãos do celebrante, abandona-se nas mãos dos ministros da comunhão que o levam até os enfermos. Enfim, ele se deixa recolher sem reservas nas mãos de cada fiel que o recebe em comunhão. E nós, ousamos nos abandonar nas mãos de Cristo ou ainda preferimos escolher o nosso próprio caminho? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Meu destino está nas vossas mãos. Salmo 31, versículo 16. Vamos ao santo do dia, São Gerardo Sagredo. É um dos santos, é o destacado aqui no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. São Gerardo Sagredo. Gerardo Sagredo, filho de pais ilustres e piedosos, nasceu no ano 980 em Veneza, Itália. Sagrado sacerdote beneditino, foi como missionário para a corte da Hungria, onde depois de ser orientador espiritual e professor do rei Estevão I, uniu-se ao monarca, também santo da igreja, para converter seu povo ao cristianismo. Decisão que o santo monarca tomou ao retornar do Oriente, onde, em peregrinação, visitara os lugares santos da Palestina. O rei, então, pediu a Gerardo que o ajudasse na missão evangelizadora, porque percebera que Gerardo possuía os dotes e as virtudes necessárias para essa missão, ao tê-lo como seu hóspede na corte. Educado numa escola beneditina, Gerardo recebeu não só instrução científica, como também a formação religiosa. Entregou-se de corpo e alma, coração, às ciências das leis de Deus e à salvação de almas. Aliás, só por isso aceitou a proposta do santo monarca. Retirando-se com alguns companheiros para um local de total solidão, buscou a inspiração, entregando-se exclusivamente à prática da oração, da penitência e dos exercícios espirituais. Mas assim que julgou terminado o retiro, e sentindo-se pronto, dedicou-se com total energia ao serviço apostólico junto ao povo húngaro. Falecendo o bispo de Sonad, o rei Estevão I imediatamente recomendou Gerardo para seu lugar. Mesmo contra a vontade, Gerardo foi consagrado e assumiu o bispado, conseguindo acabar de uma vez por todas com a idolatria aos deuses pagãos, consolidando a fé nos ensinamentos de Cristo entre os fiéis e convertendo os doentes, os demais. Uma das virtudes mais destacadas do bispo Gerardo era a caridade com os doentes, principalmente os pobres. Conta a antiga tradição húngara que ele convidava os doentes leprosos para fazerem as refeições em sua casa, acolhendo-os com carinhoso e dedicado tratamento. Até mesmo, quando necessário, eram alojados em sua própria cama enquanto ele dormia no duro chão. Quando o rei Estevão I morreu, começaram as perseguições de seus sucessores, que queriam restabelecer o regime pagão e seus cultos aos deuses. O bispo Gerardo, nessa ocasião, foi ferido por uma lança dos soldados do duque de Vata, sempre lutando para levar a fiéis e infiéis a verdadeira palavra de Cristo. Gerardo morreu no dia 24 de setembro de 1046. As relíquias de São Gerardo Sagredo estão guardadas em Veneza, sua terra natal, na igreja de Nossa Senhora de Murano.
e é festejado pela Igreja Católica como o apóstolo da Hungria no dia de sua morte. São Gerardo Sagredo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, para o português significa vinde, Senhor, vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, o significado é o mesmo. É o fim da história, a parousia, juízo final. Vinde, Senhor Jesus. Muitos irão para o céu naquele dia e muitos irão para o inferno, infelizmente. Irão porque recusaram a graça de Deus que é oferecida neste mundo perecível, aqui. Vamos nos reconciliar com Deus e ganhar a vida eterna? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna com Jesus, com Deus Pai, Abba Pai, com o Espírito Santo e com Jesus, meu irmão primogênito no céu.